Senhor, nós ainda clamamos a Ti por algumas situações de saúde, como o Joel e os filhos dele. Nós pedimos que o Senhor os restabeleça em breve e que as outras pessoas próximas a eles que não fiquem doentes. E nós pedimos também pela mãe da Neia, que o Senhor cuide dela, ajudando-nos nos problemas que ela tem, como a perna. Nós pedimos também para que ela compreenda a mensagem do Teu Evangelho. Peço, Pai, pelo pai da Silvânia, dê o conforto para toda a família que perdeu seu familiar, seu ente querido. Rogamos a Deus o Teu conforto e também a compreensão da Tua palavra para os que não têm. Nós oramos pelo ensino da Tua palavra, como já foi orado, e mais uma vez reforçamos. Em nome de Jesus. Amém. Nós cantamos hoje Rei das Nações. A Agnes, como ela tem que interpretar, ela gosta de saber a mensagem, o esboço e tudo mais, então a gente passa para ela e ela, dessa vez ela que escolheu a música, então já foi dentro do nosso tema, que é um estudo de uma palavra. Já temos estudado algumas palavras, se eu me recordo, foi leão, casa, pastor, e agora vamos estudar sobre essa palavra que nós cantamos no hino. Alguém tem ideia? Rei? Poderia ser uma boa sugestão. Nações. A palavra vai ser nações. Aparece na Bíblia umas 300 vezes, mais ou menos, a palavra nações. Quase que uma vez por dia, né? Durante o ano. E aparece mais vezes do que o número de nações que há. Ou melhor, número de países. Nós temos no mundo mais ou menos 195 países. Fica variando entre 195 e 193 por causa de conflitos, de política. Então, às vezes, um país se agrega ao outro. Um país some da geopolítica, né, do mundo, e aí surge um outro país. Acontece. Mais ou menos 195, não é isso? Diferente de nações. Nações, existem mais de 5.000 nações no mundo. Diferente de países, né? No Brasil, o Brasil é um país, mas no Brasil tem umas 350 nações dentro do Brasil. E eu não estou falando dos alemães, dos italianos, não. Não são aqueles que vieram para cá e são descendentes deles. Não, nações mesmo. São as nações indígenas. Tem 350 nações mais ou menos. Então, nações são povos que têm sua língua, têm sua cultura e, infelizmente, também têm suas religiões, quando eles deveriam ser todos de Deus. Então, a palavra do Senhor nos fala de nações e há um ensino muito bom sobre nações que nós vamos ver agora. Então, vamos ver algumas ocorrências da palavra nações na Bíblia. No plural mesmo, nações, não nação, mas Deus vendo o mundo como várias nações. Primeira coisa que nós vamos ver sobre nações é que elas poderiam ser abençoadas por Deus. Poderiam. Não são, mas poderiam. São abençoadas, mas poderiam ser muito mais. Por exemplo, nós vimos que os palestinos bombardearam Israel. Israel, em retaliação, voltou, né? Só que é diferente, né? Os palestinos jogam uma bomba em Israel e só jogam bomba, não avisam nada, né? Para matar mesmo pessoas. Já Israel, para retribuir, vai lançar um míssil num depósito
e avisa para todos os funcionários, todo mundo sair de lá, que eles vão mandar uma bomba. Você vê que Israel é outro nível, porque Israel tem sido abençoado por Deus, e Deus tem conduzido essa nação para não ser extinta do mapa. E Deus tem abençoado, mesmo que os povos veem, as nações veem Israel sempre como vilão, sempre como uma nação má, uma nação que mata os outros. Não, Israel nunca mata, Israel nunca manda bomba para ninguém, Israel se defende, é diferente. Então a gente já faz não um discurso político, isso não é um discurso político, isso é uma constatação da palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus nos fala sobre isso, e você precisa entender quem é Israel nesse mundo, amar a nação de Israel e orar por ela. As nações poderiam ser muito mais abençoadas. Por exemplo, as nações têm inveja de Israel, mas se as nações protegessem Israel, elas seriam mais abençoadas. Não estou nem falando de nações, de povos crentes, não. Estou falando só que é a promessa de Deus, que se abençoarem Israel, serão abençoados. Gênesis 18, as nações poderiam ser muito abençoadas. Alguém quer ler? Gênesis 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações da terra serão abençoadas por causa da nação de Israel. Isso já é a palavra de Deus. Todas as nações são abençoadas por causa de Israel. Eu não vou gastar tempo para falar do benefício de Israel para a ciência, para a saúde, para a irrigação das terras, como modelo, para um monte de coisa. Israel já é uma bênção para as nações. Mas porque Jesus Cristo é de Israel, o mundo todo já é abençoado, porque já tem um Salvador vindo de Israel para todas as nações. Então as nações são benditas por causa da nação de Israel. Então as nações poderiam ser muito mais abençoadas do que são. O Brasil poderia ser muito mais abençoado se o Brasil, durante a sua história, tivesse cuidado melhor dos judeus. Mas a história nos diz que os judeus foram expulsos do Brasil e foram para o norte, para o que nós conhecemos hoje de Estados Unidos, e lá formou a ilha de Manhattan, com outros judeus também. E a ilha de Manhattan é nada menos que Nova York. 21 judeus expulsos aqui do Brasil. Então nós temos diversas histórias em que as nações não souberam o que elas perderam por maltratar o povo de Israel. Então as nações poderiam ser abençoadas. Jesus será o rei das nações. Um dia ele vai ser o rei. Vamos ler Salmo 2:8. Salmo 2:8. Alguém quer ler? Esse é um salmo falando de Jesus Cristo, o Messias de Israel. Basta pedir e darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. O Pai falando para o Filho, o Pai falando para Jesus Cristo, Filho: pede-me e eu vou dar para você as nações por herança. O Senhor Jesus vai ter todas as nações nas mãos dele um dia. Ele vai reinar sobre todas as nações. Jesus sendo o rei das nações,
imaginem como que as nações serão amigas umas das outras. Não haverá mais bombardeios, não haverá mais politicagem, não haverá mais... Hoje, quando uma nação quer trazer o mal contra outra, ela deixa de vender produtos, deixa de comprar produtos. A Rússia, por exemplo, quando estava de mal da Europa, fechou a torneira do gás. Aí o gás que vinha todo de lá, as nações, os países, né, da Europa ficaram sem o gás, sem o fornecimento de gás. Então notem como as nações são vingativas umas com as outras. Mas quando o Senhor Jesus for o Rei das nações, haverá grande amizade entre os povos, haverá grande felicidade também. Essas nações vão até Jerusalém para adorar a Jesus uma vez por ano. As nações um dia serão julgadas. Vamos ler Salmo 9. Salmo 9. As nações poderiam ser abençoadas. Um dia Jesus vai ser o Rei das nações, mas as nações serão julgadas. Salmo 9:17. Alguém quer ler? Pode ler? Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Todas as nações que se esquecem de Deus serão destruídas. Aí você pergunta, mas como que vai ter nações se elas vão ser destruídas? É que pessoas dessas nações são crentes. E o Senhor vai formar novas nações de gente salva. Também Salmo 9, 19. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. As nações serão julgadas por Deus. Também o versículo 20. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam do quê? De mortais. Algumas nações a gente pensava, quer dizer, na história, né? Eles pensavam que jamais iriam acabar. O Egito, quem disse que o Egito ia acabar? Ainda existe o Egito, mas nada comparado com o que era o Egito do passado. A Babilônia, os governos Média e Pérsia, a Grécia, a Roma, todas essas nações passaram, porque não passam de mortais. Um dia as nações verão a justiça. Isaías 62. Isaías 62, versículo 2. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamado por um nome novo que a boca do Senhor designará. As nações vão ver a justiça de Jerusalém. Jerusalém vai ser uma nação, o povo de Israel, a Jerusalém vai ser uma nação, e todos vão ver a justiça dessa nação, porque Jesus Cristo estará lá, sentado no trono dessa nação, Jerusalém. Então um dia as nações vão ver a justiça. Por enquanto nós não estamos vendo muita justiça. Há muitas injustiças em todos os lugares. Por exemplo, eu vi uma notícia agora, antes de vir, que na Indonésia vários cristãos foram mortos. Então, isso não é aquela notícia de internet, não, tá? Porque de vez em quando você recebe algum WhatsApp de 22 cristãos vão ser mortos amanhã, orem. Essa notícia vem correndo aí há vários anos. Isso é fake news que eles falam, é mentira. Mas essa da Indonésia, essa é uma notícia oficial mesmo. Morreram vários cristãos e alguns do mundo estão preocupados, porque o ódio pelos cristãos está aumentando
cada vez mais aumentando, até em lugares onde pensávamos que não ia aumentar. Por exemplo, os palestinos, né, jogaram aqueles mísseis em Israel, só que Israel tem uma grande tecnologia e consegue interceptar aqueles mísseis antes deles chegarem na terra, eles conseguem explodir. Alguns passam, esses que passam fazem estrago. Israel se defendeu, jogando lá um míssil num depósito vazio, só como um aviso do tipo, nós temos força, não mexa conosco. Tá bom, aí você fala, mas isso é coisa lá do Oriente Médio, eles sempre viveram em guerra. Mas hoje mesmo, nessa tarde, em Nova York, alguns descendentes, né, de árabes palestinos, eles viram um judeu, Nova York é cheio de judeu, e eles bateram nele, sangraram o rapaz. Então você vê que isso começa a vir para o chamado Ocidente, esse ódio contra o povo de Israel, e como o anticristianismo está crescendo cada vez mais, esse ódio vai chegando perto de nós. As propagandas, tudo leva a crer que eles estão odiando o cristianismo. Isso vai aumentando. Então, por enquanto, ainda parece algo distante essa perseguição, mas pode ser que um dia chegue mais perto de nós. Mas um dia as nações verão a justiça. Os judeus foram espalhados por todas as nações e foram espalhados para as nações que os odeiam. As nações odeiam os judeus. E claro, nem todo mundo odeia o judeu, mas a mentalidade do mundo, que é controlada por Satanás, odeia o povo de Deus, que são os judeus. Vamos ler Oséias. É difícil de achar, né? Mas vai acompanhando aí depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Será que é depois de Daniel? Depois de Daniel, Oséias. Oséias 8:8, nós já temos profecias, né, de que os judeus seriam espalhados pelas nações, e foram espalhados algumas vezes. Oséias 8:8. Israel foi devorado, agora está entre as nações como povo de que ninguém se agrada. Então, Israel foi devorado. Não foi consumido completamente, porque Deus sempre manteve um remanescente, e o judeu sempre cresceu muito, e os judeus, a nação de Israel, está agora onde? Espalhada. Em Israel tem pouquíssima gente. Israel tem 9 milhões de habitantes apenas. Judeus, uns 5 milhões só. Mas tem muito judeu, para o mundo inteiro, espalhado pelo mundo inteiro. Como foi a profecia, está acontecendo hoje também. Como coisa de que ninguém se agrada. Israel é uma coisa que ninguém se agrada. Generalizando, né? Muitos detestam os judeus. E nós, cristãos? Nós amamos os judeus. Nós amamos o mundo todo, nós amamos o palestino, nós amamos o árabe, nós amamos os indonésios, que é a maior nação, maior país muçulmano, grandes perseguidores dos cristãos, mas nós amamos, porque essa faz parte da natureza de Cristo Jesus, amar o pecador. Então nós não amamos mais Israel do que os muçulmanos, nada disso. Mas nós sabemos que o povo de Deus, o povo de Israel, precisa ser amado, e nós temos que orar pelo povo de Israel. Orai pela paz em Jerusalém, diz o Salmo 122. Então, os judeus foram espalhados e as nações os odeiam.
Satanás vai odiar aquele povo. Também as nações responderão a Jesus um dia. Todas as nações responderão a Jesus. Vamos ler Mateus 25, 32. Mateus 25, 32. Quando Jesus Cristo voltar, a igreja é arrebatada, 7 anos de tribulação acontecem aqui na terra, e aí nós vamos vir junto com Jesus. E quando Jesus vier à terra, ele vai montar na terra mesmo um tribunal das nações. E veja o que diz esse versículo, Mateus 25, 32. Alguém leia? E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então essas nações, talvez os representantes delas, né? Ou algum tribunal em que o Senhor vai conseguir, né? Ele consegue tudo, fazer um grande tribunal de todas as nações, mas ele vai julgar as nações baseado no tratamento que elas deram para o povo de Israel durante a tribulação. E essas nações vão ter que responder a Jesus. E o texto nos explica muito claramente que muitas dessas nações irão para o inferno, porque agiram de modo errado, não crendo em Jesus e ainda por cima tendo como um acréscimo desse julgamento que eles maltrataram Israel, o povo de Deus. E Satanás em relação às nações. Satanás vai enganar as nações, mas Jesus vai triunfar sobre Satanás e sobre as nações também. Vamos ler Apocalipse 20. Apocalipse é igual ao Gênesis, né? Muito fácil de achar. Apocalipse 20, versículo 3. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Satanás, quando Jesus Cristo vier para reinar nesse mundo, vai ser preso. Então, ele vai ser preso num abismo e ele vai ficar preso durante 1000 anos. Ele não vai conseguir mais enganar as nações. Isso quer dizer que as nações hoje são enganadas por Satanás. Os governantes deste mundo são enganados por Satanás para fazer o plano dele nesse mundo. Mas um dia Satanás vai prender, Deus vai prender Satanás por 1000 anos, e aí ele não vai mais enganar as nações. Mas a Bíblia diz que ele vai ser solto por um pouco de tempo, ou seja, 1000 anos. Depois desses 1000 anos, Deus vai permitir, vai soltar Satanás. E o que vai acontecer? Versículo 8, alguém pode ler? Apocalipse 28. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Uma batalha que vai ter por nome Gog e Magog, e essa guerra vai ser uma guerra, uma tentativa de acabar com o povo de Deus, porque no milênio pessoas vão nascer daqueles que vieram da tribulação, que vão poder ter filhos, salvos, né? Só que podem ter filhos, e esses filhos nascem, como todos nós, com a natureza de Adão, e eles têm que se converter. Se eles não se converterem, eles vão viver 1000 anos, e no final eles vão se juntar com Satanás, ou Satanás vai reunir essas nações, esses incrédulos,
e eles vão tentar destruir o povo de Deus. Mas nós sabemos que com o sopro da boca de Jesus serão exterminados. Mas é isso que Satanás vai tentar. A sua última, como diz, né? A sua última cartada, seu último plano, que é enganar as nações pela última vez. Apocalipse 21, versículo 24, depois que Jesus destrói Satanás, depois que julga já todas as pessoas, todos os incrédulos, ele começa uma nova terra. Você sabia que essa terra vai ser destruída? Então, essa terra vai ser destruída, isso é falado lá em Apocalipse 20, versículo 11, quando o céu e a terra fogem da presença de Deus, ou seja, é destruído. 2 Pedro capítulo 3 tem mais detalhes dessa destruição. E após essa destruição, Deus quer fazer uma terra muito semelhante ao Jardim do Éden. E Ele reconstrói, Ele faz novos céus e nova terra. Não vai ter mar. Interessante, não tem mar. Por quê? O mar faz separação das nações, dos blocos de nações, de continentes. Mas Deus não quer mais isso. Deus quer os povos numa superfície da terra e ainda distribuídos em nações. Então esse é um tema importante, meus irmãos. Você é cidadão do céu, mas você é também um cidadão de uma nação. E essa nação, Deus quer que você respeite a nação onde você está, mas que você tenha um olhar na cidadania celestial, porque o Senhor vai fazer uma nova terra e vai nos distribuir entre as nações que Ele vai fazer. Então veja Apocalipse 21, 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Nós cantamos algo que é verdade. Os reis das nações, os povos, virão diante do Senhor e adorarão ao Senhor. E essas nações vão andar na luz do Senhor Jesus. E não é qualquer pessoa das nações, mas os próprios reis. Imagina se os governantes nossos fossem homens de Deus, mulheres de Deus. Não são e nunca vão ser, e vão piorar, e vão parecer-se cada vez mais com Satanás, que é o pai deles, o pai da mentira, o que governa sobre as nações. Mas um dia as nações serão reconstituídas pelo próprio Jesus Cristo. E também o versículo 26. Apocalipse 21, 26. Lhe trarão a glória e a honra das nações. É assim que Deus quer, que as nações reconheçam a Jesus Cristo e que venham trazer presentes para Ele, os tributos, as honras. Eu quero viver nessas nações. Eu quero viver para adorar o Senhor para sempre. Então esse é o breve estudo nosso dessa palavra nações. Espero que os irmãos entendam a sua posição neste mundo. Você vive neste mundo, você está num país, você está numa nação, mas a sua verdadeira cidade não é essa. A sua nação, a sua nacionalidade não é exatamente essa. Aqui é só temporário, mas nós viveremos com o Senhor numa nação perfeita. Que esse dia se aproxime em breve para nós através do arrebatamento. É isso que nós desejamos. Que Deus abençoe a vida de cada irmão aqui. Nós vamos cantar mais um